Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro, semana marcada pela intensa volatilidade. Aqui no Brasil, o susto veio com a nossa inflação. O IPCA 15, que é considerado uma prévia da nossa inflação oficial, registrou alta de 0,54%, quando o mercado esperava uma alta de 0,5%. Agora, nos últimos 12 meses, acumula uma alta de 4,47%. A maior alta veio no grupo de habitação, causada principalmente pelo aumento dos custos da energia elétrica. Mas uma boa notícia por esse lado é que a ANEEL divulgou que para o próximo mês, o mês de novembro, a bandeira tarifária vai ser a bandeira amarela. Lembrando que em outubro nós estávamos na bandeira vermelha no patamar 2, que é aí que tem uma taxa mais cara extra cobrada na conta de luz, o que deve ajudar um pouco a aliviar a nossa inflação. Outro ponto positivo também do mercado interno foi as falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e de Roberto Campos Neto. Ambos participaram de eventos nos Estados Unidos ao longo dessa semana. Fernando Haddad, mais uma vez, defendeu o arcabouço fiscal e disse que o Brasil caminha para, sim, cumprir as metas estabelecidas no arcabouço fiscal, de que ele não precisa de ajustes. E Roberto Campos Neto disse que o Brasil tem trilhado aí um caminho em busca do controle da inflação, mesmo fazendo alertas aí em relação à questão fiscal. Aliás, Roberto Campos Neto foi eleito pela Financial Times pela terceira vez seguida o melhor banqueiro central do mundo. E falando das contas públicas, a arrecadação federal bateu um novo recorde, arrecadou mais de 203 bilhões de reais no mês de setembro. O problema é que mesmo com esse aumento da arrecadação federal, ela não está conseguindo fazer frente às despesas. O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, ele fez uma projeção que em 2026 a nossa relação dívida pública PIB pode chegar ao patamar de 94,7%, o que seria aí um patamar extremamente alto, um recorde histórico. Por outro lado, o FMI reviu para cima o crescimento brasileiro para esse ano, prevê um crescimento de 3% do nosso PIB. Mas mesmo com o nosso PIB crescendo mais do que o esperado, o Brasil perdeu aí a posição de 10ª maior economia para o Canadá, que teve um crescimento maior do que o crescimento brasileiro. Já no cenário internacional, o problema são as tensões geopolíticas globais. No confronto que Israel trava aí contra o Hamas, o Hezbollah e também contra o Irã, essa semana, na noite de sexta-feira, Israel lançou um ataque diretamente contra o território do Irã, uma represália contra o ataque que o Irã lançou de seu território contra o território israelense. Um comunicado emitido pelas forças de segurança de Israel disse que Israel atacou aí pontos estratégicos militares dentro do território iraniano, inclusive na capital Teherã. Esse aumento, aí, essa escalada da violência entre Irã e seus aliados, o Hezbollah e o Hamas, contra Israel, pode trazer aí grandes problemas, principalmente em relação à cotação do preço do barril de petróleo. O Irã é um grande produtor de petróleo. Aliás, por conta de toda essa tensão, o petróleo subiu 4,09% essa semana, com o barril Brent, referência para a Petrobras, encerrando cotado aos $76,05. Como esse ataque de Israel aconteceu na noite da sexta-feira, quando os mercados já estavam fechados, a tendência é que isso se reflita na segunda-feira nos mercados internacionais, principalmente na cotação do barril de petróleo, que tende a subir ainda mais. Agora, já no confronto entre a Rússia e a Ucrânia, a notícia de que cerca de 12 mil soldados da Coreia do Norte estariam na Rússia para poder ajudar aí a Rússia nessa invasão ao território ucraniano, também acabou elevando as tensões na região. Teve ao longo dessa semana o encontro dos BRICS, né, que é o grupo aí de países que envolve também o Brasil, a Rússia, Índia, China e também a África do Sul, lá na Rússia. O presidente Lula não pôde participar devido aí a recomendações médicas. Ele participou por teleconferência e, apesar de citar aí, né, os confrontos geopolíticos e os problemas econômicos que esses confrontos podem trazer, ele não falou nada contra aí a invasão russa ao território ucraniano. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acabou
manifestando aí o seu desejo de que a Dilma Rousseff, que hoje é a presidente do Banco dos BRICS, continue a ocupar essa posição. Com tudo isso, nosso Ibovespa encerra essa semana em leve queda, 0,46%. Já o dólar encerra em leve alta de 0,26%, cotado aos R$ 5,70. A nossa renda fixa fechou positiva essa semana. O IMA geral encerra em alta de 0,25 pontos percentuais. Enquanto isso, o IRFM, que mede aí os pré-fixados, tiveram uma alta de 0,43 pontos percentuais. O DI para janeiro de 2025 teve uma leve alta de 0,04 pontos percentuais e encerra cotado a 10,23%. Já o DI para janeiro de 2026 fechou essa semana estável a 10,70%. Já as bolsas internacionais fecharam essa semana em queda. O S&P 500 encerra em queda de 0,35%, o Dow Jones encerra em queda de 2,56%. Só a Nasdaq subiu 0,35%, isso devido a um bom resultado da Tesla. A Tesla reportou aí lucros acima do esperado. Além disso, seu presidente Elon Musk deu declarações que espera que as vendas da Tesla no ano que vem cresçam aí cerca de 20%, o que animou bastante aí a bolsa da tecnologia e acabou fazendo com que ela fechasse em alta. Já na Europa, o Stoxx 600 encerra em queda de 1,06%. A queda das bolsas internacionais se deve aí a um avanço nas pesquisas do ex-presidente Donald Trump, que caminha aí para vencer as eleições americanas que acontecem daqui a 2 semanas. A expectativa do mercado é de que Donald Trump tenha uma política mais protecionista, o que acabe fazendo aí com que a inflação americana acelere um pouco mais, o que deve manter os juros mais altos por lá, o que traria mais atratividade para a renda fixa norte-americana e tiraria aí a atratividade das bolsas. Isso acabou fortalecendo o dólar no cenário global e também fazendo com que as bolsas caíssem. Já o minério de ferro encerra essa semana em queda de 1,08%, com a tonelada cotada aos $104,23. Segue aí uma certa desconfiança, principalmente em relação à capacidade chinesa de apresentar um crescimento de 5% para esse ano, que é a meta de crescimento do país asiático. Mesmo com a China cortando aí as suas taxas básicas de juros em 0,25 ponto percentual. Isso não foi suficiente para animar o mercado ao longo dessa semana. Enquanto isso, na Argentina, o presidente Javier Milei continua fazendo a sua reforma do Estado. Ele anunciou essa semana o fim da Receita Federal da Argentina. No lugar dela, criou aí uma outra estatal para poder controlar aí a arrecadação de tributos. Segundo Javier Milei, ele tomou essa atitude devido a casos de corrupção dentro do órgão federal. Além disso, ele dispensou aí mais de 3 mil servidores que atuavam dentro da Receita Federal. Para a semana que vem, nós temos uma série de indicadores econômicos dos Estados Unidos, que divulga seus índices de inflação e também o resultado do PIB do terceiro trimestre. Também sai por lá o payroll, que é o número de vagas criadas pelo setor urbano dos Estados Unidos. É considerado aí um termômetro do setor de emprego por lá e vai ajudar, é o último payroll antes da próxima decisão de juros do Banco Central dos Estados Unidos. Vai ajudar aí o mercado a calibrar as apostas do próximo corte de juros ou se vai haver um novo corte de juros lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos a divulgação também dos dados do emprego e do IGPM, que é o índice de inflação medida pela Fundação Getúlio Vargas. E neste domingo nós temos a realização do segundo turno das eleições municipais. Há uma grande expectativa que logo após o segundo turno, a equipe econômica divulgue aí o pacote de corte de gastos tão esperado pelo mercado para que o governo federal possa aí sim cumprir o arcabouço fiscal. Muito obrigado e até a próxima semana.